O reverendo Ronaldo Lidório, certamente, hoje é o maior missiólogo que nós temos no mundo. Pastor presbiteriano, brasileiro. E no seu livro Plantando Igrejas, num determinado momento, quando ele vai chegando no final do capítulo, ele faz a seguinte afirmação: tudo o que acontece no reino de Deus, acontece por causa de Deus e não de nós. E parece que esse alerta feito por ele, já há alguns anos, quando escreveu, não tem sido ouvido ou obedecido por nós. Nós somos de uma sociedade, e não diria só no Brasil, onde nós, como povo de Deus, temos lutado para encontrar um lugar, se é que existe isso, ao sol, ou onde a nossa pessoa brilhe mais, e muitas vezes até mesmo que o próprio Cristo. Não é à toa que nós temos muitas celebridades no meio do povo de Deus. Algo que nunca aconteceu na história, acontece hoje. E muitas vezes, alguns de nós podem pensar que o passo ou a determinação para se tornar um líder é justamente para projetar a sua imagem, ou a sua pessoa, ou para que o seu nome fique registrado nos anais da história, ou que você consiga aí um nome colocado num bom edifício ou numa rua da cidade. Todas essas coisas são fúteis, todas essas coisas são desnecessárias, porque se você conhece, eu creio que conheça Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo, mas nós não temos luz própria. Nós somos como refletores que apontam para Ele. Ele precisa brilhar. Quando eu ou você fazemos algo de bom, que Ele já disse que nós faríamos porque fomos salvos, Ele é glorificado. Então, quando eu sou glorificado porque faço alguma coisa e Cristo deveria ser, está havendo uma confusão muito grande aí. Esse problema, os apóstolos não padeciam. Até porque ao longo dos 3 anos com Jesus, Jesus os ensinou e os orientou que entre eles as coisas deveriam ser diferentes. Então agora que Cristo já não está com eles, e eles precisam cumprir a grande comissão que foi dada a eles e a nós também, eles não têm muito dessa questão da vaidade encontrada nos nossos dias. Mas não se preocupem, tá? Deus tem o poder de nos humilhar, e Ele vai nos humilhar todas as vezes que nós queremos concorrer com a glória dEle. Todas as vezes que nós queremos trazer glória ao nosso nome, à nossa pessoa, segundo as Escrituras, e Ele já fez isso com muitas pessoas, Ele fará também conosco. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós estamos lendo o livro de Atos, e o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, onde Lucas, que é um médico, resolve contar a um homem Teófilo, que era um homem de alta posição, certamente no Império Romano, e que certamente tinha a influência sobre muitas pessoas, o que era o Evangelho, e esse Evangelho ficaria disponível na sua casa, então muitas pessoas poderiam ler. Então, aquilo que está transformando o mundo conhecido na época, precisava ser registrado e informado, que não era uma seita, que não era uma sedição, e muito menos que o Evangelho queria tomar o poder político. Mas era uma manifestação da graça de Deus prometida no passado e que agora Deus estava cumprindo. E Lucas começa a contar essa história. Primeiro começa a contar que a igreja de início desobedece. Há um grande mover de Deus em Jerusalém, num único sermão, e até onde eu sei, nenhum pastor depois conseguiu fazer isso. Num único sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, e eles estavam contando apenas os homens. Então, é impossível dizer que nenhuma das mulheres que estavam ali creram, e também dos jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Mas registra que 3.000 pessoas se converteram. A igreja em Jerusalém cresce avassaladoramente e é perseguida. Mas ela não deu o passo de ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lucas fala que com a morte de Estevão surge uma perseguição, e todos, exceto os apóstolos, permanecem em Jerusalém. Esses que vão pela Judéia e Samaria, especificamente narrado ali como o diácono Filipe, pregam o Evangelho, e o Evangelho alcança a Judéia e Samaria. Alguns foram mais para longe e chegaram à região de Antioquia, da Síria, e começam pregando para judeus de linhagem fora de Jerusalém, e acabam, até inesperadamente, pregando o Evangelho aos gregos. E não é surpreendente, mas na narrativa de Lucas parece que para aqueles judeus foi surpreendente que os gregos creram.
Encontraram Barnabé, e Barnabé vai e encontra Saulo, e ali nasce então a igreja de Antioquia, que foi a igreja que mais cumpriu a vocação de Deus. E aí, a partir do capítulo 13 até o final, Lucas está contando a história dessa igreja, dos grandes líderes, 5 líderes que haviam ali, e 2 deles, Paulo e Barnabé, que foi escolhido, e ele vai contar a história do apóstolo Paulo até o final. Não foi registrado, mas se fôssemos contar a história dos outros apóstolos, eles também estão em missões pregando o evangelho. Paulo foi o homem que com certeza, e penso que não só eu imagino isso, você deve imaginar, e os muitos comentaristas, era um homem que, humanamente falando, não precisava de ninguém. E se ele fosse sozinho fazendo a obra, talvez teria feito mais do que ele fez. E ninguém tem dúvida para falar, não. Porque se você olhar, na maioria das vezes, as pessoas com quem ele levou, ou que o acompanharam, muitas vezes o abandonaram, muitas vezes o traíram, e muitas vezes o deixaram na mão em momentos cruciais. Mas ele nunca desistiu de levar essas pessoas. Prova disso que depois que terminou a primeira viagem missionária, e você vai se lembrar que logo no início João Marcos, e a gente não sabe o porquê, abandonou a missão e voltou para Jerusalém. O mesmo João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que nós entendemos ser o discípulo de Pedro. Agora vai começar a segunda viagem missionária e Barnabé falou, vamos levar João Marcos. Paulo falou, não, de jeito nenhum, ele nos abandonou. Surge uma discussão entre eles e não foi nada fácil essa discussão, né? E os dois se separaram. Paulo, ao invés de ir sozinho, vai levar consigo Silas. E ainda, ao longo dessas viagens agora, ele vai formar sempre equipes que vão ajudá-lo no trabalho. E aqui fica a história para nós. Você pode ler qualquer texto bíblico e você vai se lembrar que ninguém fez nada sozinho. Até Elias, que era mais recluso, num certo momento Deus mandou que ele arrumasse um discípulo que foi Eliseu, e ele treinou Eliseu e depois surge uma escola de profetas. Você vai ver que o rei Josafá foi bem sucedido porque ele escolheu juízes e colocou um juiz, né, poder político, e um sacerdote, poder religioso em cada cidade, para que as pessoas aprendessem o direito, aprendessem a vontade de Deus e vivessem dessa maneira. Salomão fez a mesma coisa enquanto andou com Deus, e você ao longo das escrituras vai lendo que qualquer homem ou qualquer mulher que entendeu que precisava alcançar as pessoas, fez um trabalho sempre pensando nos outros, formando equipes, ainda que essas equipes no início, no meio ou no fim, lhe deram muito trabalho, mas a necessidade era que eles não fizessem nada sozinhos. E o maior exemplo, se você não ficar convencido com esse, foi do próprio Jesus Cristo, porque aí você não tem dúvida que Jesus Cristo daria conta de fazer tudo sozinho. E eu ainda poderia até te perguntar, teologicamente, qual que era o problema de Jesus estar vivo entre nós aqui na terra até o momento e não morrer? Nós ainda continuaríamos como os crentes do Velho Testamento, que eram salvos mediante aquilo que ele iria fazer. Não teria problema nenhum. Mas ele falou, não, na economia, na vontade de Deus, eu vou ficar lá 33 anos. Vou treinar por 3 anos, que todo mundo acha que é pouco. 12 homens, um traiu e o abandonou, se na verdade todos traíram, mas os outros se arrependeram, os outros 11, e eles vão dar continuidade. E segundo a Bíblia, Deus não tem um plano B se esses homens falhassem, e se nós hoje como igreja falharmos, Deus não tem um plano B. O único plano de Deus somos nós, a sua igreja, por isso nós precisamos ouvir o Evangelho e precisamos responder à vontade dele. Precisamos fazer o que ele quer. Precisamos honrar o seu nome. Então vejam que Paulo está numa viagem, que nós chamamos da segunda viagem missionária. Ele vai estar aí em Derbe e Listra, passa por essas cidades, e ele encontra ali um jovem, e ele falou, esse jovem tem o potencial de ser um grande líder, que é Timóteo, que depois se tornou pastor da igreja de Éfeso. Jovem, e eu quero levá-lo comigo para que ele possa aprender a ser um grande líder, a ser um pastor e cumprir a vontade de Deus. E assim se fez. E depois daqui para frente você vai ver que Timóteo está acompanhando Paulo em todas essas viagens, até o momento que Paulo fala, Timóteo, há um problema aí na igreja de Éfeso, onde Paulo ficou cerca de 2 anos, há um problema na igreja de Éfeso, era uma cidade mística,
voltada para a magia, com muitos templos para muitos deuses, o principal Diana dos Efésios, e Paulo fala assim, Timóteo, você vai ficar aí, e depois você tem 2 cartas onde Paulo está orientando Timóteo como ele deveria fazer. Meu sonho como pastor, agora já não dá nem tempo, porque agora eu já estou caminhando para o fim. Mas meu sonho como pastor era ter um pastor mais velho como o apóstolo Paulo, falando, olha, faz isso, cuidado, isso é perigoso, vai aqui. Paulo orienta como ele deveria se portar na igreja, como ele deveria orientar a igreja para escolher líderes, o que era necessário, para ele não entrar em confusão, em discussões bobas, mas para que ele envidasse esforços de pregar o evangelho. Ainda hoje, as 2 cartas são orientações para pastores jovens que estão ou começando ou vão começar ainda o ministério para que saibam o que fazer, qual é a vontade de Deus quando estão numa igreja. E há um livro também que alguém foi esperto e escreveu chamado Amado Timóteo, usando as cartas de Timóteo, orientando pastores mais novos para que eles saibam o que fazer. Vale para você que está começando o presbiterato também, seu chamado é como pastor, leia lá e você vai ver o que você precisa fazer para estar dentro da vontade de Deus. Dito isso, e fui até um pouco além, eu quero mostrar aqui no texto como se forma uma equipe. E Paulo deixa aqui 3 orientações curtas, simples, para ninguém errar. Vou repetir. 3 orientações curtas, simples, para ninguém errar. Primeiro, essa pessoa precisa ser um discípulo de Jesus Cristo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Como estava havendo aquele problema dos judaizantes, que já haviam lá questionado os gentios, falado, para um gentil de fato ser salvo, ele precisa se circuncidar e cumprir a lei de Moisés. Teve o concílio de Jerusalém que resolveu isso. Falou, não, o gentil não vai se circuncidar e não vai cumprir a lei de Moisés. E lembre-se, a lei de Moisés não são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é para todo mundo. A lei de Moisés são as leis cerimoniais e uma série de coisas. Então, incluindo os 10 mandamentos. Então, a igreja em Jerusalém, reunido o concílio, os apóstolos, os presbíteros tomaram uma decisão. Não, eles vão se abster de carne sacrificada, de promiscuidade dos deuses e vão viver o evangelho, porque o evangelho é supracultural. O evangelho não pertence ao judeu, não pertence ao brasileiro, nem ao norte-americano. O evangelho é supracultural. O evangelho chega numa cultura e transforma a cultura. Não diz para a cultura que tudo que tem nela é pecaminoso, mas há coisas pecaminosas e vai experimentar essa transformação do evangelho. Aí você precisa ler 1 Coríntios 9 e ver a estratégia do apóstolo Paulo como um bom contextualizador, como ele usou essa estratégia de pregar o evangelho, de permitir que a cultura fosse transformada pelo evangelho e não chegar lá e simplesmente falar, não, isso é pecado, tem que fazer do jeito que eu faço, só desse jeito que está certo. Tá? Mas vejam, a ênfase aqui é essa importância. Precisa ser um discípulo de Jesus Cristo. Hoje as pessoas são discípulos de muita gente, menos de Jesus Cristo. Você vai encontrar muita gente falando de boca cheia, eu sou discípulo do pastor fulano de tal, eu sigo Beltrano, eu faço isso porque eu sigo... Mas você encontra poucas pessoas que ainda falam assim, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E quando você vai ser mestre? Nunca. Você vai ser um eterno discípulo aprendendo com Jesus Cristo. Então a sua postura é uma postura humilde de aprendiz, que reconhecidamente todos os dias fala, eu não sei nada, eu estou aqui para aprender. Porque há uma empáfia, uma certa arrogância em alguns que chegam num momento do ministério, seja como pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominicais, ou quaisquer outro tipo de liderança na igreja, que fala assim, não, eu já faço isso há 20, há 30, 40 anos, eu já sei o que fazer. Não sabe nada. Segundo a Bíblia, você não sabe absolutamente nada. E você está à mercê de cair num abismo profundo, numa derrocada vergonhosa, se não voltar atrás e dizer, de fato eu estou errado, eu sou um aprendiz e eu preciso continuamente aprender aos pés de Jesus. Se você for formar uma equipe de liderança, essa é a primeira orientação do apóstolo Paulo, curta e simples, escolha alguém que seja um discípulo de Jesus Cristo.
Escolha alguém que ande com Jesus Cristo. E você vai se lembrar que na segunda carta, Paulo, Timóteo está meio reticente, era um homem tímido, como muitos de nós, então, trabalho difícil de pastorado, envolve pessoas. Paulo falou para ele, olha, você precisa lembrar o que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, e lembrar que Deus não te deu, ou não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então, meu filho, aí Paulo vai dar uma série de orientações. É com você o trabalho. Não tenha medo. Deus estará com você. Então, você quer formar uma equipe? Primeira orientação, escolha um discípulo de Jesus Cristo. Segunda orientação, curta e simples, verso 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Não serve currículo, ok? Não adianta você fazer um currículo e mandar para o conselho da igreja. Eu fui formado, eu tenho MBA, eu tenho NBA, se bem que NBA é jogo de basquete. Não importa o que você tem, ou onde você fez seu curso de liderança. Você precisa ter bom testemunho das pessoas que convivem com você. E isso tem sido algo que tem impedido muitos homens e mulheres de se tornar líderes. Nós temos treinamento, e eu não sou contra treinamento não, tá? Eu também um dia ainda vou fazer um MBA, não está errado, nem quem fez certinho de fazer. Estou dizendo contra essas coisas, não. Só estou dizendo que essas coisas não nos credenciam, não são as mais importantes. O mais importante, e você vai se lembrar que Paulo depois vai dar essa orientação para Timóteo, para aqueles que querem ser oficiais da igreja, precisa ter bom testemunho das pessoas de fora. Porque é muito fácil aqui em 1h30 eu negociar aqui o meu temperamento e vocês falarem, nossa, como ele é legal, nossa, ele é um excelente pai, um excelente marido. Você não mora lá em casa. Você não é meu vizinho. Entenderam? Ter bom testemunho. É muito difícil conseguir enganar todo mundo. Você talvez engane o pessoal do seu trabalho, mas você não vai enganar o seu pessoal de casa. Talvez você engane o pessoal da sua casa, mas não vai enganar o seu trabalho. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está em nós vaza. Por isso que Jesus fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então não escapou um palavrão. Seu coração está cheio de palavrão. Não escapou falar mal de alguém. Não escapou desejar a mulher do outro, ou cobiçar o carro do outro, ou qualquer coisa. É isso que está no seu coração e você precisa tratar. Então, se você quer escolher alguém para participar de uma equipe de liderança, ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Paulo não abriu mão disso. Se você se lembrar do conselho, vou falar sobre isso no próximo domingo à noite, do conselho de Jetro, sogro de Moisés para Moisés, lembra? Até onde a gente sabe, Jetro não era crente. Se converteu foi depois. Mas ele falou para Moisés, você sozinho não dá conta, escolha homens idôneos, sérios, responsáveis, tementes a Deus e que não aceitam suborno para te ajudar nessa grande obra. E o que eles não derem conta, aí eles passam para você. Mas escolha-os de forma que eles consigam resolver pequenos problemas, para você não ficar aqui sentado o dia inteiro com essa fila aqui de homens e mulheres querendo falar com você, e talvez são coisas pequenas que outros poderiam resolver. Percebam, está nas escrituras, não trabalhe sozinho, não faça sozinho, só que tome muito cuidado. Qualquer treinador de líderes hoje, dentro e fora da igreja, vai dizer o seguinte, que seleção de líderes é a parte mais dura e mais difícil. E se você escolher os líderes errados, você leva a igreja, a organização, a família, o que quer que seja, para o buraco. Por isso que um moço precisa escolher muito bem e começa sendo um crente. Se está pensando em casar. Senão já está começando mal e tem tudo para dar errado. E não é ideia minha não, tá? Basta ler as escrituras. Mesma coisa uma família. Se uma família não está buscando a Deus, está buscando o que quer que seja para tomar suas decisões, vai dar errado. Se uma igreja não é composta por líderes que temem e buscam a Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Mas nós precisamos ter bom testemunho dos de fora. As pessoas precisam olhar para nós e falar, não, ele realmente é um homem diferente. Não, ela é uma mulher diferente. Alguma coisa aconteceu. E isso sempre me chamou a atenção desde a minha adolescência. Por que é mais importante o testemunho dos de fora do que os de dentro? Por que na Bíblia, em momento algum, fala assim, eu quero o testemunho aqui dos de dentro? O que vocês pensam do pastor Marcelo? Por que Deus fala, não, eu quero ouvir o testemunho dos de fora? Quando ele está na academia, ele vai na academia ou ele fica olhando as moças?
Qual que é a postura dele lá? Vocês que trabalham não na igreja, mas fora. Qual que é a sua postura como professor lá? É de um crente? Ou é de um ímpio a semana inteira aguardando o domingo? Aí você, opa, hoje é dia do Senhor e tal. Hoje é um dia especial, mas os outros dias também são do Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. Então, às vezes, se você escolher pelo currículo, pela fama ou qualquer coisa, vai escolher muito mal. Paulo não errou nas suas escolhas. Ainda que, às vezes, alguém o abandonou, às vezes, alguém foi para o mundo, mas a escolha aqui. Porque não é... Jesus também escolheu, lembra? Depois de orar. Não é porque você escolheu que todo mundo vai ser perfeito. Mas cabe a você escolher, formar uma equipe, e ela precisa, primeiro, de um discípulo de Jesus. Segundo, esse discípulo precisa ter bom testemunho dos de fora. Só bom testemunho dentro da igreja não resolve, não. E terceiro e último, se você acompanhar o texto aí, Paulo ainda vai dizer assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Já falei o porquê que circuncidou, por causa daquela controvérsia. Então, assim, Timóteo tinha um pai grego e uma mãe judia. Lembra? Eunice e a sua avó Lóide. Então Paulo falou, vou circuncidar ele, porque aí um judeu vem, mas a mãe dele, tá bom, ele está circuncidado aqui. Mas quando você lê em Gálatas, você vai ver Paulo falando ali para que os Gálatas não se circuncidassem naquela região, que eles estavam entendendo errado, a ponto de falar assim, quem se circuncidar não será usado por Cristo. Porque você está achando que é a circuncisão que vai te credenciar, e o que credencia você é a fé em Jesus Cristo. Mas guardem essa expressão aqui, Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Se você não tiver disposto a dedicar tempo para treinar a sua equipe ou aquele que o acompanhar, vai ser muito difícil. E eu imagino que Paulo teve muita dificuldade de treinar esses homens. Mas ele dedicou tempo. Então hoje, qual que é a história de qualquer igreja, inclusive da nossa? Nós queremos pessoas prontas. Se você elegeu, e nós elegemos no primeiro domingo desse mês um presbítero, na verdade 4, e os ordenamos e instalamos no último domingo, agora você espera deles perfeição. Só que isso não existe. Talvez você ainda olha para mim como pastor, caminhando aí para o meu 25º ano de ministério, e espera de mim perfeição. Isso não existe. Eu vou errar como todo mundo erra. Mas o que se espera? Que a cada ano, ou a cada dia, a cada mês, eu me torne melhor, e me tornar melhor é me tornar mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, a gente também quer ficar comparando pastor com quem a gente acha que é um pastor famoso, que é um pastor bom. E ninguém nunca será igual a ninguém nesse mundo. A única pessoa que a Bíblia diz que nós seremos iguais é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ler lá. Não fala assim, um dia você será igual Elias, um dia você será igual Davi, um dia você será igual Salomão. Aí você fala, mas Salomão, um dia você será igual Sansão. Mas não tinha um melhor? Não fala isso, fala. Vocês serão iguais a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, ser igual a Ele. Não há proibição nenhuma, não é arrogância nenhuma você falar, eu preciso ser como Jesus Cristo. Pelo contrário, é quando nós entendemos isso. Então, a companhia é fundamental. Nossa igreja, no passado, os seus pastores eram formados acompanhando os pastores mais velhos a cavalo. Hoje nós temos as nossas instituições, que são os nossos seminários, e temos às vezes as dificuldades de sermos treinados por pastores que são professores e não são pastores de igreja. Aí muitas vezes, e aí eu posso falar isso porque passei por um seminário, eles mandam que a gente faça as coisas e quando você chega na igreja, não é tão simples. Não é só falar. Envolve 50, 100 famílias, então não é só, não pode isso. E você tem que ensinar, tem que pastorear, tem que ter paciência de esperar 5, 10, 15, 20 anos para ver uma mudança. Por exemplo, biblicamente, eu não tenho autoridade, que muitos pastores falam, tem gente aí na sua igreja que não é crente, põe para fora. Não, está escrito na Bíblia que eu tenho autoridade para pôr quem quer que seja para fora. A Bíblia nos dá uma diretriz que pelos frutos se conhece a árvore, mas eu não posso ficar daqui de cima chutando, esse é crente, essa não, essa não. Esse aqui parece, Denorex, né? Parece, mas não é. Deus não me deu essa chave.
Eu não tenho essa autoridade daqui de falar, esses aqui são crentes e esses não. A autoridade que Deus me deu é pregue o evangelho, ensine, oriente. E lembre-se, Ele não mandou eu converter ninguém, porque eu não tenho esse poder. O único que tem o poder de converter, de transformar e fazer com que a vida das pessoas melhore é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes pode ser que você está sendo duro, está resistindo a Ele. Pode ser que você seja convertido, mas não quis crescer num discipulado, andando com alguém. Pode ser que você talvez não se converteu mesmo. Por isso que a gente fala. E eu oro, todo culto eu oro. Você pode ouvir minha oração. Se alguém entrou aqui hoje, ainda não conhece a Cristo, que hoje tem a oportunidade. E eu não tenho esse poder de convencer ninguém. O único que convence do pecado, da justiça e do juízo, segundo as Escrituras, é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós oramos antes de pregar, depois de pregar, antes pedindo a iluminação dele, depois pedindo que ele aplique, daqui a pouco vou orar pedindo que ele aplique a palavra. Então entendam isso. Precisamos de equipe? Sim. Ninguém faz nada sozinho. E se você está sozinho, está fadado ao fracasso. Então, tome essas decisões. Orientações simples e curtas. Escolha um discípulo. Ele precisa ter bom testemunho dos de fora. E você precisa andar com ele. Precisa acompanhá-lo para que a vontade de Deus de fato seja feita e aconteça. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a nos conformar com a vontade e o querer dele. E não com o que nós pensamos e imaginamos. Não com o que nós aprendemos. Mas com aquilo que a sua palavra. E como eu sempre digo, o melhor livro de liderança. Aí você pode dizer a Bíblia de liderança verdadeira. Que é essa. É a orientação segura. Mas tudo começa com uma vida debaixo do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração e muda a nossa vida. E ajuda-nos a tomar decisões sábias, para que possamos formar equipes de acordo com a Tua vontade, que possam nos ajudar nessa caminhada. Seja um conselho, seja um grupo de louvor, uma junta diaconal, uma diretoria de sociedade interna, uma comissão, que nós possamos entender que somos uma equipe e que cooperamos para o todo, não disputamos com ninguém e que a vontade do Senhor precisa ser feita. Abençoa-nos, dá-nos a Tua graça e levanta na nossa igreja homens e mulheres capazes, dispostos a liderar e fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.